A Virgínia Fonseca decidiu largar o posto de rainha de bateria da Grande Rio para o próximo carnaval e avisou direto o presidente da escola, o Jaider Soares, que vai desfilar de terninho ao lado dele. Mas você acha mesmo que essa história de terninho cola depois de toda a confusão recente envolvendo o nome dela, com críticas pesadas de jornalistas, vaias no Maracanã e até pedidos de prisão circulando por aí? Eu acho que ela está focando no que importa para ela agora, já que o verdadeiro motivo dessa desistência do posto principal na escola é a mudança dela para Madrid, na Espanha, por causa do relacionamento com o jogador Vini Júnior. Você acredita de verdade que uma mudança internacional desse porte se sustenta com essa logística de ponte aérea dividindo períodos entre o Brasil e a Europa, ainda mais com a guarda compartilhada dos filhos e toda a questão da rotina e proximidade com os avós? Com certeza se sustenta, porque a vida de quem tem esse nível de recursos permite esse tipo de arranjo, e a própria assessoria de imprensa dela já declarou que não tem conhecimento oficial sobre essa suposta mudança, nem sobre a saída do carnaval. Olha, eu duvido muito dessa história toda. Até porque a assessoria negar desse jeito só aumenta a desconfiança, bem na linha daquelas polêmicas pesadas que pipocaram nas últimas semanas sobre o império de faturamento da marca WePink e as acusações de biomédicos de que ela induzia seguidores ao erro na saúde. Você está misturando os assuntos porque o foco aqui é a vida amorosa e pessoal dela com o Vini Júnior em Madrid e não os ataques sobre a empresa dela ou as fofocas de que o David Brasil revelou que a Cariúcha estaria de olho no posto dela na escola de samba. Não estou misturando, estou mostrando que o nome dela está envolvido numa turbulência sem fim nas últimas semanas, que inclui desde demissão exposta ao vivo com show de estrelismo até previsões falsas sobre a mãe dela e boatos malucos de gravidez abalando a família. Mesmo com todo esse barulho e com as críticas públicas que ela recebeu recentemente, inclusive de pessoas chamando as atitudes dela de burrice, a decisão sobre o carnaval e a mudança para a Espanha reflete uma escolha de vida muito clara dela com o jogador. Escolha de vida eu não sei, mas que essa ponte aérea vai virar um caos logístico para as crianças e para toda a dinâmica familiar. Disso eu não tenho a menor dúvida, especialmente com todo mundo de olho em cada passo dela desde aquela viagem que chamou a atenção na Espanha. Essa viagem recente para a Espanha e o álbum de fotos que o Vini Júnior publicou mostram bem o clima entre os dois depois daquelas férias longas de 20 dias entre a Jamaica e o Brasil. Mas você esquece que essa postagem de declaração dele veio bem no dia seguinte em que a atriz Nina Hoffman expôs que o jogador curtiu uma foto dela de biquíni e ainda mandou emoji. Ela mesma fez questão de dizer depois que não queria alimentar conflitos ou rivalidade, o que mostra que o foco da relação segue firme nos novos começos do casal. Bianca, eu fiquei sabendo que Deus abençoa as pessoas que se inscrevem nos nossos canais. Então tá explicado por que a minha vida melhorou tanto esse ano. Novos começos que são bem curiosos, já que eles tinham terminado um namoro de 8 meses no começo de junho e só deram essa segunda chance durante a Copa do Mundo. E olha que a comemoração incluiu até momentos bem caseiros, como os registros na mansão dele no Rio de Janeiro, na festa julina e na visita à família em São Gonçalo. Caseira até certo ponto, porque no meio disso tudo ainda teve a foto dela fazendo palha italiana, que é a sobremesa favorita do atleta. Pois é, e logo depois ela fez questão de usar as redes sociais para comemorar com muita paixão a renovação de contrato do jogador com o Real Madrid por mais 6 anos. Um anúncio que veio depois de muito suspense, com direito ao craque arquivando todas as publicações antigas do perfil dele no Instagram. É a consolidação de uma história gigante, já que o comunicado oficial lembra que ele chegou ao clube espanhol com 18 anos e já levantou 14 troféus, incluindo 2 Champions League e 3 mundiais de clubes, o que explica a mensagem dele avisando que 8 anos no estádio do Real são muito poucos, e que quer ficar mais 6 e para sempre. E a reapresentação dele no clube após o fim das férias e da Copa de 2026 ainda rendeu comentários sobre a mudança física do jogador. Alguém aí se inscreveu agora? Eu senti. Você sentiu? Senti. É um arrepio, uma salva de palmas. Pudera, a web inteira se surpreendeu com o visual dele nos exames médicos de rotina, fruto daquela naturalização facial que gerou tanto falatório em julho. Um procedimento focado na reestruturação dos ligamentos da face e no refinamento do queixo, que marcou a primeira aparição pública dos dois lado a lado após a reconciliação. É muita reviravolta para uma relação só, entre procedimentos estéticos, polêmicas na internet e contratos milionários na Europa. A Virgínia não perdeu tempo e fez questão de ir às redes sociais comemorar a renovação de contrato do Vini com o Real Madrid. Ela mandou um recado carinhoso desejando todo o sucesso do mundo para o amor dela. Você acha mesmo que essa declaração pública foi só romance espontâneo?
Para mim, depois de tanta polêmica, idas e vindas, qualquer postagem desse tipo é milimetricamente calculada para blindar o relacionamento. Que cisma, Bianca! A garota tem 27 anos, é super bem sucedida e só quis apoiar o namorado em um momento profissional gigantesco. O clube espanhol publicou a extensão do vínculo até 30 de junho de 32 e ela celebrou como qualquer parceira orgulhosa faria. Orgulhosa eu não duvido, mas que a renovação veio cercada de suspense. Isso veio. O jogador apagou absolutamente todas as fotos antigas do perfil dele no Instagram antes de soltar o comunicado oficial com o time. E ele tem todo o direito de fazer uma limpa na rede social para marcar o início dessa nova fase. O comunicado oficial fez questão de lembrar que ele chegou lá com 18 anos e já levantou 14 troféus. Bianca, li num livro de sabedoria que o coração de quem comenta é leve. Que livro? O meu caderno. 14 troféus que incluem 2 Champions League e 3 mundiais de clubes, o que explica perfeitamente o tamanho do ego e da importância dele para a equipe. O próprio atacante avisou nos stories que 8 anos no estádio do Real são muito poucos e que quer ficar mais 6 e para sempre. Pois veja que a repercussão não ficou restrita apenas aos gramados ou à assinatura do contrato milionário. Quando ele se reapresentou para os exames médicos de rotina após as férias da Copa de 2026, a web inteira reparou em uma mudança drástica na aparência física dele. Mudança drástica é pouco para definir aquele rosto novo que apareceu pela primeira vez em julho, quando eles posaram lado a lado para assumir a volta. A internet inteira ficou em choque com aquela transformação. Não foi transformação milagrosa, foi procedimento estético com médico responsável e tudo mais. O próprio profissional detalhou que fizeram uma naturalização facial baseada na reestruturação dos ligamentos da face e refinamento da projeção do queixo. Confesse, o resultado foi tão chamativo que acabou dividindo completamente a atenção da torcida com a própria renovação contratual. Falar do novo visual dele virou o assunto principal em cima da hora. Isso é puramente fofoca da internet, porque o foco principal do atleta continua sendo a carreira impecável na Europa. Ele é considerado um dos jogadores mais importantes em um dos períodos mais vitoriosos da história do clube espanhol. Importante ele é, mas essa exposição toda em torno da imagem do casal não para um cesse sequer. Eles passam o tempo todo dividindo a rotina entre os compromissos profissionais intensos no Brasil e a vida de luxo na Espanha. E qual é o problema de conciliar a carreira internacional com a vida pessoal e familiar? Antes dessa burocracia toda em Madrid, eles ainda conseguiram correr 3 estados brasileiros em menos de 24 horas para marcar presença nos compromissos. Correr o Brasil inteiro e ainda parar em Goiânia para a festa de 3 anos do Gabriel, que é afilhado e sobrinho da influenciadora. Teve até momento de descontração do jogador brincando com o José Leonardo, o filho caçula da empresaria. Viu só como eles conseguem equilibrar a vida agitada com momentos bem caseiros em família? E olha que ela ainda mostrou os detalhes da mansão deles em Madrid, com direito a quadros gigantescos com a imagem do atacante, troféus espalhados por todo lado e camisas de futebol. Mansão em Madrid com direito a tour detalhado para os seguidores é exatamente o tipo de conteúdo que alimenta essa máquina de exposição. É muita reviravolta para uma relação só, entre procedimentos estéticos, contratos milionários e holofotes virados o tempo todo para eles. Pois a Virgínia fez questão de usar as redes sociais para celebrar publicamente a renovação do contrato do Vini com o Real Madrid por mais 6 anos. Ela mandou um recado carinhoso, desejando todo o sucesso do mundo para o namorado nessa nova fase. Você acredita mesmo que essa mensagem foi só um gesto romântico espontâneo? Logo depois dele fazer o maior suspense nas redes sociais e arquivar todas as publicações antigas do perfil? Foi o anúncio oficial feito em conjunto com o próprio clube espanhol, destacando que ele já levantou 14 troféus importantes desde que chegou lá aos 18 anos. O comunicado exalta que ele virou um dos atletas mais decisivos de toda a história do time. Decisivo ele é dentro de campo, mas o timing dessa declaração pública logo após a repercussão daquela reapresentação médica é bem conveniente para manter os dois no topo dos assuntos mais comentados. Ele mesmo fez questão de avisar nos stories que 8 anos no Bernabéu são poucos e que quer ficar para sempre. E aí, gente, eu sou o dono do canal e vim aqui pedir sua inscrição, pedir para você comentar. Por favor, né? Por favor. Não vá embora sem deixar um like. O like, por favor. Se você não quer comentar, não tem problema, mas o like. Eu fico muito feliz quando eu atualizo a página e vejo que alguém curtiu, alguém comentou e se inscreveu. E se você comentar, eu dou uma resposta, eu dou um coraçãozinho, alguma coisa, porque eu estou sempre ativo aqui. Comenta aí para você ver se eu não faço isso.